E se eu te contasse que um coronel poderoso mandou chicotear um jovem negro, e na manhã seguinte, aquele mesmo coronel caiu de joelhos implorando perdão aos pés da mãe da vítima? Que um ato de crueldade disparou uma reação em cadeia que mudou tudo. Esta é a história real mais impactante que você vai ouvir hoje, e garanto que você não conseguirá conter as lágrimas. Mas antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui. E se você ama histórias sobre o poder da maternidade, sobre justiça e redenção, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder isso. Agora, prepare seu coração para a história de Dona Antônia, seu filho Tomás, e o coronel que aprendeu o verdadeiro significado de dor. 1880, região do Recôncavo Baiano. O coronel Baltazar Mendes era um homem de 52 anos que havia construído seu poder através de exploração, violência e a mais completa frieza emocional. Dono de vastas terras, de engenhos de açúcar, de centenas de vidas, ele era praticamente uma divindade na região. A lei encarnada, a autoridade suprema, o juiz e carrasco de seu próprio reino. Baltazar nunca havia amado nada em sua vida. Havia casado por conveniência, havia tido filhos biologicamente mas não emocionalmente. Seu coração era um lugar árido onde nenhuma emoção florescia. Ele conhecia apenas dois sentimentos: satisfação quando dominava e fúria quando era desafiado. Tomás era um jovem de 18 anos, filho de uma escravizada alforriada chamada Antônia. Tomás havia nascido em escravidão, mas havia conquistado sua liberdade através de trabalho duro e inteligência. Era carpinteiro habilidoso, criador de móveis belos que o coronel havia comprado diversas vezes. Mas Tomás era mais que um artesão, era um homem com dignidade, com educação, com a capacidade de olhar nos olhos de qualquer pessoa sem medo. Isso era uma provocação para o coronel. Um dia, enquanto Tomás entregava uma encomenda na Casa Grande, o coronel perguntou pelo preço. Tomás ofereceu um valor justo. O coronel ofereceu metade disso. Não, senhor, Tomás respondeu respeitosamente. Meu trabalho vale o que cobro. Ninguém recusava o coronel. Ninguém. Especialmente não um homem negro. Ninguém questionava seu poder, sua autoridade, sua palavra. O coronel ficou vermelho de raiva. Você sabe com quem está falando? Sim, senhor, Tomás respondeu. Mas isso não muda o valor do meu trabalho. O coronel, furioso por ter sua autoridade questionada, emitiu uma ordem que faria história naquela região. Chicoteiem este homem. Publicamente. 100 chicotadas. Que todos vejam o preço de desafiar o coronel Baltazar Mendes. Houve protestos quietos entre os serviçais e trabalhadores. Mas ninguém ousava confrontar o coronel. Tomás foi levado ao terreiro da fazenda. Uma multidão de várias centenas de pessoas foi forçada a testemunhar. Havia trabalhadores livres, havia ex-escravizados, havia crianças que nunca esqueceriam o que viam. O capataz Mor, um homem chamado Januário que havia executado dezenas de chicotadas ao longo dos anos, ficou pálido quando recebeu a ordem. 100 chicotadas, senhor? Ele perguntou, sua voz incerta. Esse homem é livre. Tem direitos legais. Faça, o coronel rugiu. Faça ou você também será chicoteado. Januário, tremendo, preparou o chicote. Amarraram Tomás ao poste. Rasgaram sua camisa. E então começou. O primeiro chicote rasgou a pele. Tomás gritou de dor, mas era um grito que continha determinação. Não era um grito de derrota. Era um grito de resistência. Antônia estava entre a multidão. A mãe de Tomás tinha 55 anos, havia trabalhado escravizada por 30 anos antes de comprar sua própria liberdade aos 45. Seus olhos, antigos, cansados, mas ainda luminosos com amor, observavam seu filho sendo torturado. Ela não gritava. Não se movia. Apenas observava, com o rosto uma máscara de dor contida. Aos 10 açoites, Tomás havia deixado de gritar. Seu corpo pendia apenas pelas cordas, inconsciente ou à beira da inconsciência. Aos 20 chicotadas, havia sangue seco e fresco em padrões complexos em suas costas.
Aos 30, alguns na multidão começaram a desviar o olhar. Era demais. Mas o coronel permanecia impassível, observando de sua sacada, bebendo vinho, como se estivesse apreciando uma peça de teatro. Aos 40 chicotadas, Antônia finalmente se moveu. Ela se aproximou do poste onde seu filho estava amarrado. Ninguém tentou impedi-la, havia algo em seu rosto que inspirava respeito, até mesmo em um momento como aquele. Ela segurou a mão pendurada de Tomás. E começou a cantar. Uma canção africana antiga. Uma canção sobre mães que perderam filhos. Uma canção sobre sofrimento transformado em resistência. Sua voz era forte, pura, arrebatadora. E conforme ela cantava, algo mudou. A multidão começou a acompanhá-la. Primeiro sussurrando, depois cantando claramente. O coronel gritou para que parassem. Mas ninguém obedecia. Havia algo maior do que seu poder naquele momento. Havia algo sagrado. Aos 50 chicotadas, Tomás acordou. Seus olhos encontraram sua mãe. E mesmo através da dor insuportável, ele sorriu. Porque não estava sozinho. O coronel, furioso com a rebelião silenciosa, ordenou que a multidão fosse dispersada. Ordenou que Tomás fosse levado para uma cela. Ordenou que Antônia fosse presa também. Mas antes de prender Antônia, o coronel cometeu um erro. Conversou com ela. Seu filho deveria ter aprendido seu lugar, ele disse, sua voz veneno. Meu filho conhece seu lugar, Antônia respondeu, seus olhos encontrando os dele. Seu lugar é sendo um homem digno. E esse lugar o coronel não pode tirar. Algo no rosto de Antônia, a falta de medo, a dignidade pura, a força, perturbou o coronel de uma forma que ele não conseguia explicar. Aquela noite, Baltazar não conseguia dormir. Ele caminhava pelo corredor de sua casa grande, perseguido por algo que não conseguia nomear. Havia uma mulher, aquela mãe, que havia encarado seu poder e não havia piscar. Ele bebeu mais vinho. Fumou mais charutos. Mas a imagem da mãe cantando enquanto seu filho era chicoteado não saía de sua mente. Por volta das 3 da manhã, o coronel fez algo que não havia feito em décadas. Ele começou a chorar. Não chorava. Nunca chorava. Seu corpo havia esquecido como fazer isso. Mas aquela noite, sozinho em seu quarto de luxo, cercado por riqueza que não significava nada, o coronel de 52 anos chorou como uma criança. Pela manhã, Baltazar havia tomado uma decisão. Ordenou que Tomás fosse libertado. Ordenou que Antônia também fosse libertada. Ordenou que um médico tratasse os ferimentos de Tomás. E então, em um ato que chocou toda a região, o coronel saiu de sua casa grande caminhando em direção à senzala onde Antônia estava. Seus capatazes ficaram confusos. O coronel nunca ia para a senzala. O coronel nunca se colocava em tal posição de igualdade. Encontrou Antônia sentada em uma esteira simples, seus olhos serenos apesar da noite que havia passado em confinamento. Você, o coronel começou, e sua voz era irreconhecível, morna, vazia, destruída. Sim, senhor. Antônia respondeu, seus olhos encontrando os seus. O coronel caiu de joelhos. Literalmente caiu, seu corpo pesado desabando no chão de terra. E começou a chorar novamente. Soluços descontrolados que vinham das profundezas de seu ser. Minha mãe, o coronel sussurrou entre as lágrimas. Minha mãe tinha seus olhos gentis. Ela também cantava enquanto eu sofria. Antônia, confusa, ouviu a história. O coronel havia crescido com um pai brutal. Havia sido espancado regularmente durante sua infância. Sua mãe havia morrido quando tinha apenas 10 anos, enquanto seu pai a espancava. Ela cantava para confortá-lo enquanto sofria. Cantava para que ele não esquecesse que havia amor no mundo, mesmo naquele que era feito de dor. Baltazar havia respondido ao trauma tornando-se como seu pai, brutal, frio, incapaz de amar. Havia passado 42 anos construindo um muro tão alto ao redor de seu coração que ninguém, nem ele próprio, conseguia alcançá-lo. Mas vendo Antônia cantar para seu filho enquanto era chicoteado, havia visto sua própria mãe.
Havia confrontado seu próprio trauma. Me perdoa, o coronel imploraria. Me perdoa pelo que fiz a seu filho. Me perdoa pelo que fiz a todos. Antônia olhou para o homem poderoso de joelhos diante dela. Viu além da posição de coronel, além do rico e poderoso. Viu um homem quebrado. Um homem que havia passado sua vida inteira como prisioneiro de seu próprio trauma. Levante-se, ela disse gentilmente. Não mereço, o coronel sussurrou. Levante-se, ela repetiu, com autoridade que não podia ser desobedecida. Baltazar se levantou lentamente. Antônia o observou. Este homem que havia mandado chicotear seu filho. Este homem que poderia destruir suas vidas com uma palavra. Você merece perdão, Antônia disse. Não porque o que fez foi pequeno, mas porque carrega seu próprio sofrimento. E aqueles que sofrem frequentemente causam sofrimento aos outros. Não é desculpa, ela adicionou rapidamente. Mas é explicação. Meu filho, o coronel perguntou, sua voz tremendo. Como posso pedir seu perdão? Você pede, sinceramente, e então você vive diferente, Antônia respondeu. Perdão não é uma palavra. É uma ação. Todos os dias. Nos dias seguintes, Baltazar fez algo que ninguém acreditava possível. Mudou. Não rapidamente. Não perfeitamente. Mas genuinamente. Começou visitando Tomás enquanto se recuperava dos ferimentos. Pediu perdão olhando nos olhos do jovem. Tomás, que havia aprendido compaixão de sua mãe, aceitou. Você está ferido, Tomás disse. Não apenas no corpo, mas na alma. Minha mãe ensinou que podemos curar juntos, ou podemos continuar ferindo uns aos outros. Eu escolho curar. Baltazar voltou-se para Antônia. Como você criou um filho tão sábio? Como você criou alguém assim? Com amor, Antônia respondeu. Mesmo quando estava sofrendo, eu amava. Especialmente quando estava sofrendo, eu amava. Porque amor era a única coisa que eles não podiam me tirar. O coronel começou a implementar mudanças em suas propriedades. Primeiro, aboliu castigos físicos completamente. Segundo, começou a pagar salários justos. Terceiro, ofereceu educação para crianças de trabalhadores. Quarto, e mais revolucionário, estabeleceu um fundo para ajudar ex-escravizados a comprar terras e começar suas próprias vidas. Seus vizinhos o chamavam de louco. Sua própria família o denunciava como um traidor. Mas Baltazar não se importava mais com a opinião de outros homens. Havia finalmente escutado a voz de sua própria mãe, vinda através dos olhos e da canção de Antônia. 5 anos após aquele dia em que chicoteou Tomás, Baltazar havia transformado não apenas suas propriedades, mas a si mesmo. Visitava Antônia regularmente. Sentavam juntos sob uma árvore antiga perto de sua casa. Conversavam sobre a vida, sobre sofrimento, sobre o significado de perdão genuíno. Por que vem aqui, Senhor? Antônia perguntaria. Por que você é a mãe que a minha mãe deveria ter sido capaz de ser? Baltazar responderia. E por que aprender com você é a forma que encontro de honrar minha mãe? Tomás havia se tornado o carpinteiro mais respeitado da região, mas agora usava seus ganhos para educar crianças pobres. Antônia havia estabelecido uma escola em sua casa, ensinando de tudo, leitura, escrita, mas principalmente humanidade. O coronel cofinancia ambas as iniciativas. Mas mais do que dinheiro, oferecia tempo. Oferecia sua influência. Oferecia sua redenção pessoal como proof de que mudança era possível. Os filhos do coronel, que haviam herdado sua dureza, observavam seu pai se transformar. Alguns com desaprovação. Alguns com confusão. Mas alguns, particularmente sua filha, com admiração. Pai, sua filha perguntava, por que você gasta sua fortuna em pobres? Porque passei 52 anos acumulando riqueza enquanto estava espiritualmente quebrado, Baltazar responderia. Construí um império vazio. Descobri que ouro não faz companhia. Que riqueza sem compaixão é apenas isolamento. Ele levava sua filha para conhecer Antônia e Tomás. Ensinou-a sobre humildade.
Ensinou-a que verdadeiro poder vem de servir, não de dominar. Sua avó, ele dizia à sua filha, era uma mulher extraordinária. Criou um filho, meu eu, que se tornou um monstro. E uma outra mãe, Dona Antônia, criou um homem digno apesar de todas as razões para não fazê-lo. Isso é o poder verdadeiro. Essa é a riqueza verdadeira. Sua filha cresceu diferente de seus irmãos. Tornou-se uma defensora dos pobres, uma apoiadora de escolas, uma mulher que honrava o legado que seu pai finalmente descobriu. Baltazar morreu aos 71 anos. Sua morte foi profundamente lamentada, não pelos homens ricos e poderosos, mas por centenas de pessoas que sua transformação havia tocado. Antônia estava ao seu leito de morte. Segurava sua mão, o mesmo tipo de contato humano que havia oferecido ao seu filho naquele terreiro, enquanto ele era chicoteado. Obrigado, Baltazar sussurrou com seu último respiro. Por quê? Antônia perguntou. Por me mostrar que não era tarde demais. Que até uma vida desperdiçada pode ser reconstruída. Antônia sorriu. Você foi um homem quebrado que se tornou um homem reparado. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Quando o testamento de Baltazar foi aberto, chocou toda a região. Deixou a maioria de sua fortuna para escolas, para fundos que ajudassem ex-escravizados, para programas que Tomás e Antônia haviam estabelecido. Ele deixou sua propriedade principal, a fazenda onde havia chicoteado Tomás, para ser transformada em um instituto educacional. Um lugar onde as cicatrizes da injustiça pudessem ser transformadas em sementes de conhecimento. A carta que deixou para sua filha explicava tudo. Minha querida filha, passei 52 anos sendo um homem que dominava através do medo. Passei os últimos 19 anos aprendendo a amar através da humildade. Aquela lição veio de uma mãe cujo filho eu chicoteei injustamente. Não deixo para você riqueza para que você domine, mas riqueza para que você sirva. Use-a bem. Use-a com compaixão. Porque a vida é muito curta para desperdiçá-la em coisas vazias. E quando você tiver filhos, conte-lhes sobre Dona Antônia. Conte-lhes sobre Tomás. Conte-lhes sobre um homem que passou a maior parte de sua vida como um monstro, e que descobriu, muito tarde, como ser humano. Talvez minha história os inspire a aprender mais cedo do que eu aprendi. Mais de 140 anos após aquele dia em que o coronel chicoteou Tomás, a história continua sendo contada. O instituto educacional que foi estabelecido em sua fazenda ainda opera, tendo educado mais de 50.000 alunos de comunidades pobres. Há uma placa na entrada. Este lugar, onde uma vez reinava a crueldade, agora abriga conhecimento. Porque um homem quebrado aprendeu a amar através de uma mãe que nunca parou de amar. Tomás viveu até os 78 anos, criando móveis belos e ensinando centenas de aprendizes. Sua obra continua sendo valorizada e preservada em museus por toda a América do Sul. Antônia viveu até os 92 anos. Seu legado não era tangível, não eram móveis ou edifícios. Era a transformação de corações. Era a prova de que compaixão pode vencer até a crueldade mais profunda. Historiadores frequentemente referem-se ao caso de Baltazar como um milagre de Recôncavo, um exemplo raro de um homem poderoso que verdadeiramente mudou, não por lei forçada, mas por confronto emocional genuíno. O que o transformou não foi punição legal, explica um estudioso moderno, foi ver seu próprio trauma refletido em uma mãe que cantava para seu filho enquanto era torturado. Foi reconhecer que havia perpetuado o mesmo ciclo de abuso que o havia ferido. Mas há debate sobre se Baltazar realmente foi redimido. Alguns argumentam que nenhuma quantidade de ações posteriores pode apagar 52 anos de crueldade. Outros argumentam que sua transformação genuína e seu trabalho para reparar danos o redimem, pelo menos em parte. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Baltazar não foi um homem bom, mas foi um homem que aprendeu a ser melhor. E essa aprendizagem tardia salvou muitas vidas. O que mais impressiona sobre esta história é o papel de Antônia. Uma mulher que havia sofrido escravidão, que havia visto seu filho ser chicoteado injustamente, que tinha todo o direito de guardar ódio e vingança, escolheu ofertar compaixão. Não porque esquecesse o que havia acontecido,
Mas porque entendia que ódio apenas perpetua ciclos de dano. Seus olhos, os olhos que lembravam o coronel de sua mãe, carregavam uma sabedoria que vinha de anos de sofrimento transformado em amor. Essa sabedoria era mais poderosa que qualquer força bruta. A maternidade verdadeira, ela contaria a seus netos, não é criar filhos que obedecem. É criar filhos que têm a coragem de ser verdadeiros, mesmo quando o mundo os quer pequenos. É amar completamente, sem reservas, mesmo quando esse amor é desafiador. Antônia provou que o poder verdadeiro não vem de chicotes ou autoridade. Vem de estar presente, de oferecer amor sem condições, de cantar quando deveríamos estar gritando. Quando você visita o instituto educacional que foi estabelecido na fazenda antiga, quando você vê os retratos de Baltazar e Antônia lado a lado nas paredes, você vê uma história de transformação. Não é uma história simples. Não é fácil. Não oferece conforto de uma vilania clara ou heroísmo perfeito. É uma história sobre dois seres humanos, um que havia passado sua vida como monstro, outro que havia sofrido tudo isso mas mantido sua humanidade, que se encontraram em um momento crucial. E naquele encontro, um homem finalmente escutou a voz de sua mãe morta, há 42 anos, ecoando através de outra mãe que cantava para seu filho. Quando você sai daquele instituto, você não é o mesmo. Porque aprendeu que sim, transformação é possível. Que sim, um homem pode gastar 52 anos sendo um monstro e ainda encontrar redenção. Que sim, uma mãe que oferta compaixão ao homem que torturou seu filho é um exemplo de força que ultrapassa a compreensão. E você entende que em cada um de nós há um Baltazar. Aquela parte que pode ser cruel, que pode ser dominadora, que pode ser vazia. Mas também há uma Antônia, aquela parte que ama completamente, que oferece compaixão mesmo quando não é merecida, que acredita que transformação é sempre possível. A escolha que fazemos, se alimentamos o Baltazar ou a Antônia dentro de nós, define quem nos tornamos. O coronel escolheu tarde. Mas ainda assim escolheu. E essa escolha tardia salvou centenas de vidas e tocou gerações. Quando você está tentado a guardar rancor, quando você quer punir, quando você quer dominar, lembre-se de Antônia. Lembre-se de seus olhos. Lembre-se de sua canção. Porque aquela canção, o som do amor oferecido enquanto se sofre injustiça, é o verdadeiro poder. É aquilo que pode transformar até o coração mais endurecido. E às vezes, se tivermos sorte, nunca é tarde demais para aprender.